Justin Gage versus Paddy Pimblett pelo cinturão interino. Olha só que palhaçada que o UFC tá fazendo. O Topuria anunciou que vai ficar um tempo off, né, para lidar com problemas pessoais. E coincidentemente foi logo depois de ver o Tsarukyan jambrolhando o Dan Hooker, o Tsarukyan que já ia lutar pelo cinturão do UFC, né, contra o Makhachev. Ele saiu em cima da hora, deu transtorno pro UFC, beleza. Mas já tomou a geladeira, já pagou o preço, voltou contra o Dan Hooker, porque ninguém queria enfrentar ele, e jambrolhou o Dan Hooker, né? Em todos os aspectos, em pé, no chão, e mostrou por que ele deve ser o próximo desafiante. Antes disso, já tinha ganhado do Charles, né? Que é um cara que tá acima da média da categoria ali. A gente viu isso na última luta dele contra o Matheus Gamrot. E mesmo assim, o UFC insistiu em casar o Pimblett com o Gage. E por que isso é um absurdo? Vamos analisar o cartel do Pimblett. As 3 últimas lutas, ele bateu o Bobby Green, né? Agora King Green, com 40 e tantos anos, que perde pra todo mundo, né? Acabou de perder pro Ruff ali, é claramente um porteiro da categoria, ou até abaixo disso. Depois ele venceu o Tony Ferguson, fez 3 rounds com o Tony Ferguson, com 8 derrotas. E depois ele venceu o idoso Michael Chandler, né? Também velho pra caramba, e tem o que? 7, 8 lutas no UFC e apenas 2 vitórias. Uma delas sendo sobre o Tony Ferguson e uma sobre o Dan Hooker, na estreia dele. Então, cara, vencer esses 3 caras vai credenciar ele a disputar o cinturão. Ele vai disputar o cinturão vindo de uma vitória sobre Michael Chandler. Nesse ponto da carreira, se fosse um Chandler que acabou de chegar do Bellator, um Chandler que estivesse em alto, mas não. Foi a última derrota do Chandler, ele acabou de lutar com o Chandler. Chandler que já estava vindo de derrota. E do outro lado, a gente tem Justin Gage, porque se você casasse o Pimblett contra o Topuria, tem uma narrativa, teve aquela briga entre os dois lá atrás, mesma coisa de casar um borrachinha da vida contra um Chimaev. Não merece, mas tem a narrativa, tem aquela briga entre os dois. Só que não, casaram o Pimblett com o Gage. E o Justin Gage, você acha que ele merece disputar o cinturão? Vamos analisar. Ele foi jambrolhado pelo Max Holloway, da categoria de baixo. Holloway fez ele cair de cara no octógono, tava perdendo aquela luta, tinha quebrado o nariz. Ele perdeu pro Holloway daquela maneira, aquele nocaute brutal. Depois ele ia voltar contra o Dan Hooker. O Dan Hooker se machucou, chamaram o Fiziev. O Fiziev estava vindo de derrota pro Gamrot e de uma lesão, mais de 2 anos parado, foi chamado poucos dias antes da luta. E daí o Gage ganhou dele por pontos. Então o Gage perdeu pro Holloway, foi jambrolhado pelo Holloway. Depois ele luta contra o Fiziev, que estava vindo de derrota 2 anos parado e chamado em cima da hora, ganha desse cara por pontos e merece disputar o cinturão. Fala pra mim se faz sentido esses 2 caras estarem disputando o cinturão. Era muito melhor ter casado uma revanche do Tsarukyan contra o Charles, por exemplo. O Charles já provou que tá acima do nível da categoria. Tanto que essa última luta contra o Gamrot tirou o Gamrot pra nada. E digo mais, o Charles já venceu o Gage, venceria de novo e venceria o Pimblett com extrema facilidade. O Tsarukyan bateria no Pimblett e no Gage na mesma noite. Mas só que o UFC é um esporte de entretenimento, né? Então eles querem... O Gage é um cara que vende, um cara que sempre dá emoção pros fãs e tudo mais, e ele disse, né? O Ali, na verdade, disse, né? O empresário dele falou, olha, se o Gage não conseguir uma disputa pelo cinturão, ele vai se aposentar. E o UFC não quer que o cara se aposente, quer manter o cara lá, né? A vaca leiteira deles. E do outro lado a gente tem um Pimblett, que tem a narrativa com o Topuria, que é um cara que vende bastante, só que é um cara que ainda não tá pronto pra lutar com o Topuria, talvez. Os caras vão falar, pô, mas ele vai lutar com o Topuria, vencendo o Michael Chandler. Agora, se ele bate o Gage e ganha o cinturão interino, é uma luta muito mais interessante com o Topuria. Entende? Então por isso que o UFC tá fazendo isso e simplesmente cagaram pro Tsarukyan, né? Não sei quem que ele vai pegar agora, se ele vai esperar, se não vai, porque o vencedor dessa luta provavelmente vai lutar contra o Topuria. Não sei quanto tempo o Topuria vai ficar off. Esse negócio do Topuria ficar off também é meio nada a ver, né? Tô com um problema pessoal, me divorciei, vou ficar um tempo parado. Imagina se cada lutador que tivesse um problema pessoal ficasse parado. Nenhuma categoria anda pra frente. Pode ser que ele queira subir de peso, né? Nem pensa em voltar para essa categoria e vá desafiar o ídolo na categoria de cima, não sei o que vai acontecer. Mas esse negócio de, ele tava dizendo, não vou lutar com o Arman, vou lutar com o Pimblett. É a mesma coisa que o John Jones estava fazendo, né? Não vou lutar com o Aspen, não vou lutar com o semi-aposentado Newtick ali. E o campeão não deve fazer isso, né? Ele deve enfrentar quem tá no ranking ali. E quem que eu acho que vai vencer essa luta? Cara, eu acho que o Pimblett vence essa luta. O Gage não tem QI de luta. A gente viu isso nas últimas lutas dele, né? Tava perdendo pro Holloway, foi nocauteado. Ganhou do Fiziev por pontos ali. É um cara que é um wrestling, mas não usa o wrestling.
Já o Pimblet é um cara que tem um bom chão, um cara grande ali, de fato tirou o Chandler pra nada, né? A luta do Chandler contra o Gage foi mais parelha. Sei que MMA não é uma matemática, né? A gente não pode analisar assim. Mas se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Pimblet, né? Por mais que o Justin tenha a experiência a favor dele, já lutou pelo cinturão ali mais de uma vez. Eu acho que não, o Charles tirou o Gate pra nada. Então eu acho que se tivesse que apostar em alguém, eu apostaria em Paddy Pimblett, mas essa luta é um absurdo, mais uma vez. Se tivessem casado o Arman contra o Pimblett, ou o Arman contra o Gage, seria melhor. Mas na minha opinião, a melhor luta a se fazer pelo cinturão interino seria uma revanche de Charles do Bronx e Arman Tsarukyan. Dois caras que estão acima da média da categoria, que já lutaram e tiveram uma luta muito parelha, que podia ter ido para qualquer lado. Então, se o Arman vence o Charles numa revanche, ou se o Charles vinga a derrota e vence o Arman, estaria se credenciando para disputar o cinturão, mas, quem eu já falei, o UFC é sobre entretenimento e casaram essa luta e agora vamos ver o que vai dar. Me fala aqui nos comentários quem que você acha que vai vencer essa luta, se você acha essa luta justa, e já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos.